Você já se sentiu perdido, como se as forças não fossem suficientes e a escuridão das circunstâncias te envolvesse? Já se perguntou como pode encontrar esperança, luz e direção em meio às dificuldades? Deixe-me te dizer algo. Você não está sozinho. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está com você, renovando suas forças, te guiando e enchendo seu coração de uma alegria que o mundo não pode oferecer. Hoje falaremos de promessas que te convidam a voar como as águias, a caminhar na luz dele, a descansar sob sua proteção e a descobrir uma esperança viva que transforma tudo. Esta mensagem não é apenas para te inspirar, é um convite para experimentar o poder de Deus no seu dia a dia. Então, te encorajo a ficar até o final. Permita que essas verdades penetrem no seu coração. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Vamos começar. Número 1. Isaías 40:31. Voar como as águias, a promessa da força de Deus. Alguma vez você já se sentiu à beira do esgotamento, como se suas forças não fossem suficientes para dar mais um passo? Deixe-me te dizer algo. Você não está sozinho. Deus conhece suas lutas, seus momentos de cansaço e aquelas noites em que parece que o peso do mundo está esmagando você. Mas Ele não te abandonou e hoje te lembra de uma promessa poderosa. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Sim, como as águias que se elevam acima da tempestade, Deus quer que você também se levante. Aceitar que precisamos dessa renovação de forças é o primeiro passo. Não há nada de errado em reconhecer nossas limitações. Na verdade, é um sinal de humildade. Às vezes, é difícil admitir isso, não é? Queremos ser autossuficientes, dar conta de tudo. Mas que tal fazermos uma pausa para identificar aquelas áreas em que mais nos sentimos esgotados? Talvez seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo na nossa conexão espiritual. Reconhecer esse cansaço abre a porta para que Deus haja, porque só quando deixamos de depender da nossa própria força é que começamos a depender da dele. A força que Deus oferece não é como a nossa, limitada e frequentemente esgotada. O poder dele é infinito e o melhor, não depende do que conseguimos fazer ou não. Ele nos dá essa força como um ato de graça, como um presente que simplesmente precisamos receber com fé. Confiar em Deus não significa que tudo será fácil, mas sim que podemos descansar na sua soberania. Essa confiança transforma nossa perspectiva, porque já não carregamos o peso sozinhos. É uma experiência libertadora que nos ensina a ver a vida do refúgio seguro dos seus braços. Deus quer que você voe como as águias. Essa imagem é poderosa, não acha? As águias não lutam contra a tempestade, elas se elevam acima dela. E você também pode fazer o mesmo. Quando olha para os seus problemas da perspectiva de Deus, tudo muda. Os problemas não desaparecem como mágica, mas já não te esmagam. A visão celestial que Ele te dá renova o seu interior e te enche de forças para continuar. É como se Ele te desse novas asas para sobrevoar as dificuldades com esperança e propósito. E não se trata apenas de voar. Deus também promete que você correrá e não se cansará, andará e não se fatigará. O que isso significa? Que Ele não te dá apenas um impulso momentâneo, mas uma resistência constante. É como um rio que nunca seca, mesmo nos desertos da vida. Ainda que tudo pareça parado ou sem saída, o poder dele te impulsiona a seguir adiante. Não importa há quanto tempo você está lutando, ele é fiel para te sustentar. A chave de tudo isso é a fé. A confiança em Deus é como um motor que permite que a força dele flua em nós. Mas essa fé não é passiva, é ativa. É uma espera que ora, que busca, que confia.
É praticar a esperança mesmo quando não há sinais imediatos de mudança. É decidir crer que Ele está agindo, mesmo quando não vemos como. Então, o que você pode fazer para receber essas forças que Deus promete? Primeiro, dedique tempo à oração e à meditação na palavra dele. Ali, você encontrará as promessas que te encherão de esperança. Também aprenda a descansar. Não se trata apenas de dormir, mas de encontrar momentos para estar na presença dele e permitir que ele renove o seu coração. Às vezes, tudo o que precisamos é parar, soltar o controle e deixar que ele haja. Isaías 40 não é apenas uma frase bonita, é um convite a depender de Deus. Hoje, te encorajo a refletir sobre aquelas áreas onde você mais precisa da intervenção dele. Apresente-as a ele com sinceridade. Abandone a ideia de que você pode fazer tudo sozinho e abrace a dependência do poder dele. Porque quando você confia em Deus, descobre que ele não apenas te dá forças para continuar, mas te permite voar. Número 2. João 8:12. A luz que dissipa toda sombra. Jesus, a clareza nas suas trevas. Às vezes a vida parece nos mergulhar em um túnel sem fim, não é verdade? Um lugar onde tudo parece incerto, confuso e até desesperador. Mas deixe-me te lembrar de algo. Não importa quão densas sejam as suas trevas, Jesus é a luz que está sempre ali, pronto para dissipá-las. Foi ele mesmo quem disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Essa é uma promessa direta, clara e, acima de tudo, transformadora. Primeiro, é importante reconhecer esses momentos escuros. Todos já passamos por isso. Talvez você esteja enfrentando um problema na sua família ou não saiba para onde direcionar sua vida. Talvez esteja carregando um fardo emocional que parece não ter solução. Seja o que for, admitir essas sombras é o primeiro passo para deixar que a luz de Cristo entre. Não é fácil, eu sei. Às vezes preferimos ignorar nossos medos ou dúvidas. Mas veja, ao enfrentá-los com sinceridade, abrimos a porta para que Jesus ilumine exatamente onde mais precisamos. E aqui está o mais bonito. Jesus não apenas traz luz, ele é a luz. Quando você decide se aproximar dele, algo incrível acontece. Sua luz não apenas te envolve, mas começa a te transformar por dentro. É como se ele iluminasse cada canto da sua vida, revelando as verdades que você precisa enxergar. Aquelas mentiras que o medo ou o desespero sussurram ao seu coração não resistem à presença dele. Ele te mostra a realidade a partir de uma perspectiva divina, uma visão cheia de esperança e propósito. Mas há um chamado aqui. Jesus não nos obriga a sair das trevas. Ele nos convida. Ele diz: "Siga-me." Essa decisão de segui-lo implica deixar para trás tudo aquilo que nos prende à escuridão. O rancor, a culpa, os hábitos que nos afastam dele. Não é uma mudança que acontece da noite para o dia, mas cada passo em direção à sua luz é um passo em direção à liberdade. Você já percebeu como, ao confiar nele, a culpa começa a desaparecer? É como se um peso enorme fosse retirado, permitindo que você avance com mais leveza. Caminhar na luz traz benefícios que transformam nossa vida. Quando você está na luz de Cristo, as coisas se tornam mais claras. Você já não vive mais preso à ansiedade de não saber o que fazer, porque a luz dele guia os seus passos. A paz interior substitui aquela confusão que antes te dominava. E não para por aí. Suas relações também mudam. A transparência e a sinceridade florescem quando você decide viver na verdade que a luz dele revela. Mas a luz de Jesus não ilumina apenas o presente. Ela também guia o nosso futuro. Ele nos dá sabedoria para tomar decisões, mesmo quando não conseguimos enxergar todo o caminho. Às vezes, conseguimos ver apenas o próximo passo, mas confiar na direção dele significa avançar com fé, sabendo que ele está no controle.
A palavra dele é como um farol, ajudando-nos a discernir quais caminhos seguir, quais projetos abraçar e como enfrentar os desafios que surgirem. Então, como podemos garantir que vamos permanecer nessa luz? É uma questão de cultivar uma conexão constante com Ele. A oração é essencial. Falar com Deus abre o nosso coração para receber sua direção. Também é importante estarmos cercados de pessoas que compartilham dessa mesma luz, porque juntos nos fortalecemos. E, acima de tudo, devemos nos comprometer a viver de acordo com a sua verdade, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Jesus nunca prometeu que não haveria escuridão, mas ele garantiu que, ao segui-lo, nunca estaríamos sozinhos nela. Hoje, ele te convida a entregar a ele suas sombras, aqueles lugares da sua vida que precisam de clareza. Por que carregar tudo na escuridão se você pode caminhar na luz? Com Jesus, você não apenas encontra direção, você descobre um propósito renovado. Confie na luz dele, deixe que ela ilumine o seu caminho e enfrente cada dia com coragem e esperança. Número 3. Êxodo 13:21. Deus caminha com você, a coluna de nuvem e fogo no seu deserto. Os desertos da vida são aquelas temporadas em que tudo parece seco, árido e sem direção. Talvez você sinta que está andando em círculos, que não há um horizonte claro, ou que o caminho simplesmente se tornou difícil demais. Já passou por isso? Essas fases de solidão, provação e escassez nos fazem questionar muitas coisas. Mas também são momentos em que Deus se manifesta com mais clareza. Ele não nos abandona no deserto, pelo contrário, caminha conosco. Êxodo 13 nos lembra que o Senhor ia à frente do seu povo, de dia em uma coluna de nuvem e à noite em uma coluna de fogo. Essa mesma presença fiel está com você agora. Identificar o nosso deserto é o primeiro passo. Pode ser uma crise financeira, uma perda ou talvez uma luta interna com a dúvida ou o medo. Esses momentos costumam vir acompanhados de solidão e provações, como se tudo estivesse alinhado para nos desafiar. Mas veja, o deserto não é um lugar sem propósito. Às vezes, Deus permite esses períodos para nos formar, para moldar o nosso caráter e nos ensinar a depender completamente dele. É ali que a nossa fé, ainda que posta à prova, começa a se fortalecer. Deus não está apenas presente. Ele é fiel constantemente, tanto de dia quanto de noite. No deserto, o povo de Israel nunca esteve sozinho. Durante o dia, a coluna de nuvem os guiava e dava sombra. Durante a noite, a coluna de fogo iluminava e protegia. Isso nos lembra que, não importa a hora ou a intensidade das nossas lutas, Deus permanece. Mesmo quando tudo parece escuro e sem sentido, a luz dele está ali, mostrando o próximo passo. O deserto, embora duro, tem um propósito transformador. É um lugar de purificação, onde nossas limitações vêm à tona e percebemos o quanto precisamos de Deus. É ali que aprendemos a soltar o controle, a confiar na provisão diária e a caminhar com humildade. E embora muitas vezes queiramos evitar a dor, as temporadas áridas são essenciais para preparar nosso coração para algo maior, algo que só Deus pode revelar no tempo certo. Mas sejamos honestos, não é fácil esperar. A impaciência e a reclamação são inimigos constantes no deserto. Quantas vezes já sentimos vontade de sair correndo ou de gritar, já chega? Mas sabe, nesses momentos, Deus nos convida a renovar a esperança. Em vez de reclamar, podemos praticar a gratidão. Reconhecer cada pequena bênção, cada evidência da fidelidade dele, muda nossa perspectiva. Como o maná diário que sustentava Israel, ele nos dá o que precisamos dia após dia, sem falhar. Seguir sua direção exige obediência e sensibilidade. Assim como Israel seguia a nuvem e o fogo, precisamos aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo. Isso envolve estarmos atentos em oração,
buscarmos na sua palavra e obedecermos quando ele nos chama para avançar ou parar. Nem sempre é fácil, mas quando estamos conectados com sua presença, sua direção se torna clara, mesmo no meio da confusão. E embora o deserto às vezes pareça interminável, Deus sempre deixa sinais de que continua conosco. Talvez seja uma provisão inesperada, uma palavra de ânimo na hora certa, ou aquela paz inexplicável que acalma seu coração em meio à tempestade. Esses sinais são o jeito de Deus te lembrar que você não está sozinho, que Ele te sustenta, mesmo no mais difícil. O deserto não é o fim, é o caminho para a terra prometida. Deus não nos deixa no meio do processo. Ele guia, cuida e transforma enquanto nos conduz a um lugar de bênção. Então, se hoje você está atravessando um deserto, ore por direção, agradeça cada evidência do cuidado de Deus e confie que esse caminho difícil tem um propósito eterno. Eterno, porque no final, o Deus que caminhou com Israel é o mesmo que caminha com você, guiando você para uma vida cheia de esperança e promessas cumpridas. Número 4. Salmo 40. Um Deus é o seu refúgio inabalável. Encontre socorro nele. As provações são inevitáveis na vida. Elas chegam sem aviso, nos sacodem e às vezes nos deixam sentindo fracos e vulneráveis. Mas sabe de uma coisa? Você não está sozinho. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus e experimentar o seu poder de forma transformadora. As provações não são um castigo, são uma porta para um crescimento mais profundo, um convite para sermos moldados e fortalecidos. Mesmo que seja difícil enxergar isso em meio à dor, esses momentos nos tornam mais fortes e nos ensinam a depender completamente dele. Deus é o nosso refúgio. Pense, um refúgio é um lugar para onde você corre quando a tempestade aperta, onde você se sente seguro e protegido. É isso que ele é para nós. No meio das nossas fraquezas, quando sentimos que não conseguimos mais, Deus nos cobre com sua presença. Ele nos convida a despejar sobre ele todas as nossas preocupações, nossas ansiedades, aquelas cargas que estão nos esmagando. E o melhor, o refúgio de Deus não é temporário nem frágil. É um lugar seguro, sólido, inabalável, onde podemos encontrar descanso para a alma. Mas Deus não apenas nos dá refúgio, Ele também nos enche de força. A força dele não é algo externo, mas interno. É aquele impulso que te faz levantar da cama quando você sente que não tem mais forças. É aquela calma que você encontra no meio do caos. O Espírito Santo age dentro de nós, renovando nosso ânimo, nos dando coragem para enfrentar cada dia e nos lembrando de que não estamos lutando sozinhos. Com ele, não apenas sobrevivemos às provações, mas as enfrentamos com uma fé firme, independentemente do que aconteça. E aqui está o mais incrível. Deus é o nosso socorro bem presente. Isso significa que não importa quando ou como você clame por ele, a ajuda dele está sempre disponível. Talvez não venha da forma que você esperava, mas sempre chega na hora certa. Você já viveu uma resposta que parecia impossível? Um recurso inesperado, uma palavra de ânimo no instante exato, ou aquela paz que excede todo entendimento? Assim é Deus. Ele age de formas que desafiam a nossa lógica e nos lembram que o seu poder não tem limites. As provações que vencemos com a ajuda de Deus se tornam testemunhos vivos do seu amor e fidelidade. A sua história pode inspirar outros. Quando as pessoas veem como Deus te sustentou, como te deu forças para seguir em frente, elas começam a se perguntar se esse mesmo Deus poderia fazer algo por elas. E a resposta é sim. Suas lutas não são em vão. São uma forma de mostrar a grandeza de Deus e levar esperança àqueles que também estão enfrentando tempos difíceis. Mas não basta saber que Deus é a nossa fortaleza. Precisamos agir com essa fé.
Isso significa perseverar na oração, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Significa nos submetermos à vontade dele, confiando que o plano dele é perfeito, mesmo quando não entendemos o motivo das nossas provações. E significa viver com gratidão, lembrando que cada batalha enfrentada nos prepara para algo maior. O Salmo nos traz uma promessa poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isso não é apenas um versículo para decorar, é uma verdade para viver. Em cada tempestade, em cada desafio, Deus está presente, pronto para ser o seu escudo e a sua força. Então, quando as provações chegarem, lembre-se de que você tem um refúgio. Você não está sozinho nesta batalha. Descanse na proteção dele, confie no plano dele e deixe que a força dele te transforme. E quando sair vitorioso, não se esqueça de compartilhar o seu testemunho. Porque o que Deus faz em você pode ser a centelha que acenda a fé em outra pessoa. Número 5. Salmo 91:2. Debaixo de suas asas, o castelo indestrutível que é Deus. Todos nós queremos nos sentir seguros, é algo essencial, não acha? Esse anseio por proteção, por saber que há alguém ou algo que nos guarda do perigo, está profundamente enraizado no nosso coração. Mas, sendo sinceros, somos frágeis. Não conseguimos nos proteger de tudo. Há momentos em que sentimos que nossas forças não bastam, que os perigos são grandes demais. É aí que precisamos de algo maior do que nós mesmos. E é aí que Deus entra, nos lembrando que Ele é o nosso castelo, nossa fortaleza indestrutível. Imagine um castelo. Seus muros sólidos, inquebráveis, protegem contra qualquer ataque. Assim é Deus. Ele não cuida apenas da nossa vida física, mas também do nosso coração e da nossa alma. Quando ele diz que é nossa esperança e nosso castelo, está declarando que sua proteção não tem brechas. Não importa quanto tempo passe, nem quão intensas sejam as tempestades, o refúgio de Deus nunca se desgasta. Está sempre lá, firme como sempre. E nas batalhas da vida, como precisamos dessa esperança. Dizer minha esperança não é apenas uma frase bonita, é um grito de confiança. É olhar para os problemas e dizer, sim, isso parece impossível, mas o meu Deus tem uma solução. Essa esperança nos dá força, mesmo nos momentos mais escuros. É a certeza de que, ainda que as coisas estejam difíceis agora, Ele está preparando algo bom. É o que nos mantém de pé quando tudo ao nosso redor parece querer nos derrubar. Pense em um escudo no meio de uma batalha. Ele não elimina a luta, mas protege. Assim é Deus. Ele nos cobre dos ataques visíveis e invisíveis. As tentações, as dúvidas, os medos, tudo isso perde força quando nos refugiamos nele. Claro, isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas com Deus como nosso escudo, sabemos que nada nos tocará sem a permissão dele. E isso muda tudo, porque podemos caminhar com confiança, sabendo que não estamos sozinhos nessa luta. Mas confiar em Deus não é algo que fazemos de vez em quando, é um estilo de vida. É se lembrar dia após dia de que podemos descansar em sua proteção. E uma maneira de fazer isso é por meio de declarações de fé. Quando você declara verdades bíblicas como Deus é o meu castelo, em quem confiarei, algo muda dentro de você. Você fortalece sua confiança e se alinha com a verdade da palavra dele. Mas também envolve obediência e prudência. Não se trata apenas de confiar, mas de viver de acordo com a direção dele, sabendo que os caminhos do Senhor são sempre os melhores. Quando habitamos debaixo da sua sombra, os frutos são evidentes. A paz interior que ele dá não é como a que o mundo oferece. É uma paz que permanece, mesmo quando as circunstâncias externas não mudam. É a tranquilidade de saber que, enquanto você dorme, Deus está vigiando. Ele não se distrai, não dorme. Ele está ali, velando por você. E essa paz nos dá coragem.
Ela nos permite enfrentar desafios com valentia, sem sermos dominados pelo medo. Porque quando você sabe que o Deus Todo-Poderoso está do seu lado, o que pode realmente te ferir? O Salmo nos lembra que Deus é nossa esperança e nosso castelo. Não importa o que você esteja enfrentando, você pode descansar na proteção dele. Então reflita: quais áreas da sua vida se sentem vulneráveis? Apresente-as ao Senhor. Peça que Ele seja o seu refúgio e então descanse. Confie que Ele está agindo, mesmo quando você não consegue ver, porque debaixo das suas asas há segurança, há paz e há uma proteção que nunca falha. Número 6, Marcos 4, 39 e 40. Quando a tempestade aperta, a paz que excede todo o entendimento. As tempestades da vida chegam sem avisar. Às vezes são como rajadas de vento que balançam um pouco, mas outras parecem furacões prontos para destruir tudo ao redor. São aquelas situações que nos fazem sentir pequenos, vulneráveis, fora de controle. É normal sentir medo ou incerteza quando o vento sopra forte e as ondas ameaçam nos engolir. Mas há algo essencial que não podemos esquecer. Não estamos sozinhos no barco. Jesus está ali. E a presença dele é suficiente para trazer calma, mesmo nas piores tempestades. Pense nisso por um momento. Em Marcos 4, Jesus se levanta em meio ao caos e, com uma autoridade que ninguém mais tem, repreende o vento e o mar com estas palavras: acalma-te, aquieta-te. E naquele instante, tudo se tranquiliza. Consegue imaginar essa cena? Um segundo antes, os discípulos estavam apavorados, gritando, acreditando que iam morrer. E no seguinte, tudo era paz. Esse é o poder de Jesus. Não há tempestade, interna ou externa, maior do que a sua voz. Ele tem autoridade sobre tudo aquilo que nos assusta. E quando ele fala, o caos se submete. Mas o que acontece quando a tempestade aperta e parece que Jesus está dormindo? É aí que a nossa fé entra em ação. Naqueles momentos de incerteza, quando não entendemos o que Deus está fazendo, precisamos lembrar quem Ele é. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso. A fé nos impede de cair no desespero, porque sabemos que, não importa quão intensas sejam as ondas, Ele ainda está no controle. E mais, lembrar das vezes anteriores em que Deus nos ajudou fortalece nossa confiança. Se Ele já fez antes, por que não faria de novo? O mais bonito de permitir que Jesus intervenha é que tudo pode mudar num instante. Às vezes, a calma vem de forma imediata, como na história dos discípulos. Outras vezes, Deus usa a tempestade para nos ensinar algo mais profundo: paciência, humildade, dependência total dele. Mesmo que desejássemos que a paz fosse instantânea, sempre há um propósito nos processos. Nessas temporadas, Deus está moldando o nosso caráter, aperfeiçoando nossa capacidade de ouvir sua voz e nos ensinando a confiar, mesmo quando o cenário parece desfavorável. As tempestades deixam lições valiosas. Nos mostram que não somos autossuficientes, que precisamos de Deus a cada momento, que o tempo dele é perfeito, mesmo quando é difícil esperar. E, acima de tudo, nos lembram que a paz de Deus não depende das circunstâncias. É uma paz que excede o entendimento humano, que pode encher o nosso coração, mesmo enquanto o vento continua soprando. Então, como praticar essa confiança em meio à tempestade? Primeiro, através da oração. Fale com Deus. Seja honesto sobre os seus medos, suas dúvidas e peça que Ele intervenha. Segundo, use a palavra dele. Os versículos bíblicos são como âncoras no mar agitado. Declare suas promessas em voz alta. Deixe que essas verdades acalmem sua mente e fortaleçam seu espírito. E terceiro, decida descansar nele. Eu sei, não é fácil, mas confiar em Deus é uma decisão diária. É escolher crer que, mesmo sem ver o sol, Ele continua ali te sustentando. Marcos 4 nos lembra de algo poderoso. Jesus é o Senhor da tempestade.
Não há problema fora do controle dele. Não importa quão grande seja a dificuldade que você enfrenta hoje, a paz dele está disponível para você. Entregue-lhe suas ansiedades, seus medos. Diga: Senhor, aqui está a minha tempestade. Confio que tu podes acalmá-la. E então, caminhe em paz, com a segurança de que a presença dele é suficiente. A tempestade não é eterna, mas o amor e o poder dele são. E com ele no barco, você sempre chegará do outro lado. Número 7, Romanos 8, 37. Muito mais do que vencedores. A força que nos torna imparáveis. As batalhas da vida são inevitáveis. Todos enfrentamos adversidades. Talvez uma luta interior, uma crise familiar, um problema financeiro, ou aquela sensação de que as coisas simplesmente não estão saindo como deveriam. É fácil se sentir sobrecarregado e às vezes até resignado. Mas deixa eu te dizer algo. Você não nasceu para ser derrotado. Romanos 8. Deixa isso claro. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma verdade poderosa que pode mudar sua perspectiva sobre qualquer desafio que você esteja enfrentando. O primeiro passo é aceitar a realidade da batalha. Ignorar um problema não o faz desaparecer. Pelo contrário, pode fazê-lo crescer. Mas quando você reconhece a situação e decide enfrentá-la com a sabedoria que Deus te dá, algo começa a mudar. Não se conforme com a derrota. Não aceite como normal viver na frustração ou no estancamento. Deus não te criou para viver derrotado, mas para experimentar o seu poder transformador, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. E aqui está a chave. Nossa vitória não depende apenas do que podemos fazer. É por meio daquele que nos amou que podemos superar qualquer coisa. O amor dele não apenas nos sustenta, mas nos dá forças para ir além das nossas capacidades. Quando você confia em Deus, não se trata do quão forte ou capaz você é, mas de quanto você confia na força dele. Essa dependência total nele abre portas que pareciam fechadas e te leva a lugares que você nunca imaginou. Romanos 8 não diz que somos apenas vencedores, diz que somos mais do que vencedores. Isso significa que com Deus, não apenas superamos os obstáculos, mas os transformamos em oportunidades de crescimento, aprendizado e glorificação do nome dele. Mas para viver como mais do que vencedor, você precisa mudar sua mentalidade. Pare de ver os obstáculos como muros impossíveis e comece a vê-los como desafios que, com Deus, você pode superar. Celebre cada pequeno avanço, porque esses passos te aproximam da vitória total e fortalecem sua fé no processo. Você sabia que as adversidades também têm um propósito? Sim. Sei que não é fácil enxergar isso quando você está no meio da luta, mas cada desafio tem o potencial de moldar o seu caráter. A paciência, a perseverança e a humildade florescem no meio das provações. E quando você supera essas lutas com a ajuda de Deus, sua vida se torna um testemunho vivo. As pessoas ao seu redor verão o que Deus fez em você e se sentirão inspiradas a confiar nele também. Pense nos exemplos da Bíblia. Os muros de Jericó caíram, Golias foi derrotado, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Todas essas histórias nos lembram que com Deus, o impossível se torna possível. Mas essas vitórias não aconteceram de forma passiva, foram resultado da fé em ação. Quando você ora, quando louva, quando declara as promessas de Deus, está usando armas espirituais que têm o poder de derrubar qualquer muro e vencer qualquer gigante. E quando a vitória chega, a alegria que você experimenta é algo que o mundo não pode dar nem tirar. Não é apenas uma emoção momentânea, é uma alegria profunda e duradoura que vem de saber que Deus esteve com você, que o amor e o poder dele foram suficientes. Essa alegria também te leva a compartilhar sua experiência, porque suas vitórias podem ser a inspiração que alguém precisa para continuar.
Não importa quão grande seja a adversidade que você enfrenta hoje, Deus já te declarou vencedor. Identifique esse desafio, entregue-o nas mãos de Deus e avance com fé. Você não está sozinho. Aquele que te amou antes de você nascer está contigo, guiando seus passos, te fortalecendo e garantindo que no final você verá a vitória. Com ele, você não apenas vencerá, você se levantará como mais do que vencedor. Essa é a sua identidade em Cristo. Confie nisso, viva isso e permita que o poder do amor dele te torne imparável. Número 8. 2 aos Coríntios 5:17. Tudo é novo. O poder transformador de estar em Cristo. Todos nós já sentimos, em algum momento, que precisamos recomeçar, não é? Aquelas vezes em que o peso dos nossos erros, das nossas culpas e fracassos, nos impede de seguir adiante, como se carregássemos uma mochila cheia de pedras. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa carregar isso para sempre. Em Cristo, tudo pode ser novo. Isso não é apenas um consolo, é uma realidade poderosa. Como diz 2 aos Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Às vezes é difícil imaginar que um novo começo seja realmente possível. Nos apegamos ao passado, às decisões que gostaríamos de mudar ou às palavras que dissemos e não podemos retirar. Mas Deus não te vê como alguém definido pelos seus erros. Ele te vê como alguém com propósito, alguém que pode ser totalmente restaurado. Você tem ideia do quanto isso é libertador? Quando você reconhece que precisa de mudança e entrega isso a Deus, você abre a porta para uma transformação profunda. Estar em Cristo não se trata apenas de fazer uma mudança superficial, como melhorar um hábito ou adotar uma nova rotina. É uma mudança radical de identidade. É como um renascimento espiritual. Quando você entrega sua vida a Jesus, algo incrível acontece. As correntes que te prendiam ao passado se rompem. Aquilo que você achava que nunca superaria começa a desaparecer. Ele renova o seu coração, molda seus desejos e alinha seus valores aos dele. É como se você se tornasse uma pessoa completamente nova, porque na verdade você é. E aqui vem algo essencial: as coisas velhas passam. Isso inclui hábitos, pensamentos e atitudes que não refletiam o seu melhor. Mas deixar essas coisas para trás nem sempre é fácil, certo? Às vezes, nos apegamos ao ressentimento, a comportamentos que sabemos que não fazem bem. Outras vezes, simplesmente temos dificuldade em perdoar a nós mesmos. Mas em Cristo, você não apenas recebe o perdão dele, você também aprende a perdoar. Esse perdão inclui os outros, mas também inclui você mesmo. Porque Deus não te chama para viver preso a um ciclo de culpa, mas para caminhar em liberdade. Quando você permite que Deus faça novas todas as coisas, você começa a enxergar a vida de forma diferente. Sua identidade já não está mais definida pelos seus erros, mas pelo fato de que você é filho ou filha de Deus. E isso muda tudo. Cada dia se torna uma nova oportunidade de recomeçar. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, e sua graça te capacita a enfrentar cada desafio com esperança e confiança. Mas esse novo começo não é um evento único, é um processo contínuo. Viver em Cristo significa decidir a cada dia seguir seus passos. Envolve cultivar hábitos como a oração, o estudo da palavra e estar com outros irmãos na fé que te encorajem na jornada. Também significa se render a Ele diariamente, entregando-lhe suas lutas, seus medos e seus sonhos, confiando que Ele tem um plano perfeito para você. A restauração que Deus oferece não afeta apenas o seu interior. Ela transforma também seus relacionamentos, suas metas e até a forma como você enxerga sua missão. Quando você permite que o amor de Deus cure seu coração,
percebe que também pode restaurar laços quebrados com quem está ao seu redor. E quando você começa a viver com propósito, você entende que sua vida não é um acidente, mas parte de uma missão eterna. Seus planos já não são apenas seus. Agora, eles têm um significado maior. Hoje, você tem a oportunidade de abraçar essa nova vida. Você não está condenado a repetir o passado. Você pode entregar a Deus tudo aquilo que te pesa e receber seu perdão e sua graça transformadora. Não importa quão grande seja seu erro, nem o quão longe você sinta que está. O amor de Deus é suficiente para fazer tudo novo. Então comece agora. Apresente sua vida a Ele. Confie no poder restaurador dele e viva cada dia como a nova criatura que você é em Cristo. Porque com Ele sempre há uma oportunidade para recomeçar. Número 9. Filipenses 4:19. O Deus que supre. Caminhar sem medo da escassez. Todos nós enfrentamos momentos em que sentimos que não temos o suficiente. Pode ser algo tão tangível como o dinheiro para pagar as contas, ou algo mais profundo, como força emocional para enfrentar um dia difícil. Nesses momentos, a incerteza pode virar medo, e o medo, ansiedade. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca te deixa nesse lugar de carência. Filipenses 4:19 nos traz uma promessa clara. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Essa não é uma frase vazia, é uma garantia de que Deus vê as tuas necessidades e tem os recursos para supri-las. Todos sabemos o que é precisar de algo. Talvez você esteja numa situação em que já fez tudo o que podia e sente que não consegue mais. Você tentou resolver o problema com suas próprias forças, mas parece que nada funciona. Reconhecer nossa dependência é o primeiro passo para ver a provisão divina. Deus não quer que você viva carregando o peso de tentar fazer tudo sozinho. Na verdade, esses momentos de necessidade são muitas vezes o jeito que Ele usa para te convidar a confiar mais nele, a parar de olhar para suas limitações e começar a focar na capacidade ilimitada dele. Quando a Bíblia diz que Deus suprirá nossas necessidades, não se refere apenas ao material. A provisão de Deus engloba tudo, físico, emocional e espiritual. Ele é um Pai amoroso que se alegra em cuidar de nós. Pense nisso. Um bom pai não dá apenas o necessário para os filhos sobreviverem, mas também o que precisam para prosperar. É isso que Deus faz. A generosidade dele não tem limites, porque sua fonte jamais se esgota. Suas riquezas em glória são infinitas e estão disponíveis para você. E ainda que essa promessa seja poderosa, ela também requer algo da nossa parte. Ver a mão de Deus suprindo nossas necessidades envolve obediência, fé e gratidão. Quando você prioriza o reino, confia no tempo dele e permite que ele tenha o controle, as portas da provisão se abrem de formas que você nunca imaginou. Às vezes, a resposta de Deus vem de maneiras inesperadas, mas ela sempre vem. Pode não ser exatamente o que você pediu, mas será o que você precisa, e sempre no momento certo. É fácil deixar que a ansiedade pela escassez roube a paz. Aquela voz que diz, e se eu não tiver o suficiente? Pode ser esmagadora. Mas Deus não te chama para viver com medo. Ele te chama para viver confiando na provisão dele. Trocar a queixa por gratidão e a preocupação por esperança não apenas transforma sua atitude, mas também abre espaço para que a paz de Deus encha seu coração. E lembre-se, confiar em Deus não significa abandonar a responsabilidade. Ser um bom administrador do que Ele te dá também faz parte de caminhar em fé. Quando você experimenta a fidelidade de Deus, isso não fica só em você. Essa provisão pode se tornar um testemunho que inspira outros. Você já contou como Deus supriu suas necessidades? Essas histórias glorificam a Deus e fortalecem a fé daqueles que estão passando por momentos semelhantes.
Além disso, quando você compartilha o que recebeu, tempo, recursos, palavras de encorajamento, você reflete o caráter generoso de Deus e se torna um instrumento do seu amor. Deus é um Pai bom, que não se esquece de você. Não importa a magnitude da sua necessidade. Ele está atento. Você não precisa temer a escassez, porque a graça dele sempre será suficiente. Então, em vez de se preocupar, ore, converse com ele, confie em sua promessa e viva com gratidão. Porque o Deus que prometeu suprir tudo o que te falta é fiel, e o amor dele não tem limites. Com ele, você pode caminhar sem temor, sabendo que ele sempre será a sua provisão. Número 10, Deuteronômio 7:9. O Deus que não falha, a verdade inabalável da sua aliança. Deus é fiel. Essa afirmação não é apenas uma ideia bonita, é uma verdade sólida que sustentou gerações de crentes ao longo da história. A fidelidade dele faz parte essencial do seu caráter. Deus não muda, não mente, não volta atrás em suas promessas. O que ele diz, ele cumpre, e o que promete, ele realiza. Em Deuteronômio 7:9 somos lembrados. Sabe, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. É como uma âncora no meio das tempestades da vida. Não importa o que aconteça, você pode confiar que Deus não te deixará. Deus não é fiel apenas por natureza, mas estabelece uma aliança conosco, uma aliança de amor e graça que é eterna. Quando você escolhe amá-lo e obedecê-lo, entra em um relacionamento especial com ele. E essa aliança não é como os acordos humanos, que muitas vezes se quebram ou dependem das circunstâncias. Essa aliança é sólida, perfeita e eterna. É uma promessa de proteção, direção e bênção. Nossa resposta a essa fidelidade deve ser gratidão e compromisso. Não porque precisamos merecer seu amor, mas porque seu amor fiel merece uma resposta sincera. A Bíblia está repleta de exemplos da fidelidade de Deus. Veja a vida de Abraão. Deus prometeu a ele um filho, mas anos se passaram até que essa promessa se cumprisse. Abraão duvidou em alguns momentos, mas Deus nunca duvidou. No fim, Isaque nasceu, demonstrando que o que Deus promete, ele cumpre, não importa quanto tempo leve. Pense também no povo de Israel no deserto. Mesmo quando eles duvidaram, reclamaram e se rebelaram, Deus os sustentou com maná, água e direção. As promessas de Deus não dependem da nossa perfeição, mas do seu caráter fiel. E essa fidelidade não é coisa do passado. É algo que você pode experimentar hoje. Apegar-se à fidelidade de Deus começa com lembrar o que ele já declarou em sua palavra. A Bíblia está cheia de promessas que são para você. Quando você as lê e crê, sua fé cresce. Além disso, ore com expectativa. Converse com Deus, lembre-se das promessas dele em suas orações e espere com fé que ele as cumpra. Às vezes a resposta não vem imediatamente, mas a fidelidade de Deus garante que ela virá no tempo perfeito. A misericórdia é uma parte essencial da fidelidade dele. Mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. O amor dele não depende de nosso desempenho ou de quanto achamos que merecemos. Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Quando nos arrependemos sinceramente, sua graça está sempre presente para nos acolher. É um amor constante, que não desiste, não muda e sempre nos espera de braços abertos. Claro, há momentos em que nossa fé é provada. As circunstâncias podem parecer contradizer as promessas de Deus. Nesses momentos, é fácil duvidar. Mas é aí que precisamos lembrar do histórico dele. Pense nas vezes em que Deus já foi fiel com você. Essa memória alimenta sua fé para resistir à dúvida. E tenha paciência. Às vezes, o que parece um atraso é apenas o tempo perfeito de Deus agindo na sua vida. A fidelidade dele nunca falha, mesmo quando não conseguimos enxergá-la imediatamente. Deus não falha.
Sua fidelidade transcende gerações e permanece constante. Não importa o que aconteça hoje, você pode escolher confiar nessa fidelidade. Lembre-se das promessas dele, tome-as para você. Viva em obediência, não por obrigação, mas como uma resposta de amor ao Deus que nunca te abandona. Porque ele não é apenas um Deus que promete, ele é um Deus que cumpre. E isso muda tudo. Número 11, 2 aos Coríntios 12:9. Basta a minha graça, o poder de Deus na sua fraqueza. Todos nós já estivemos lá, naqueles momentos em que nossas forças parecem não ser suficientes, quando a carga é pesada demais, quando as expectativas são altas e a energia se esgota. É nesses momentos que a graça de Deus se revela como o mais poderoso recurso que temos. Em 2 aos Coríntios 12:9, Deus nos lembra algo transformador. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa que muda vidas. Reconhecer nossa fraqueza não é fácil. Estamos acostumados a querer fazer tudo sozinhos, a demonstrar força, mesmo quando por dentro sentimos que estamos quebrando. Mas aceitar que não conseguimos lidar com tudo não é sinal de fracasso. É o primeiro passo em direção à verdadeira força. É um ato de humildade que abre a porta para que Deus entre e faça o que nós não conseguimos. Porque é na nossa fraqueza que se encontra a oportunidade perfeita para que a sua graça atue. A graça de Deus não é algo que se conquista. Não importa quantas boas ações você faça, ou o quanto tente ser forte, a graça sempre será um presente imerecido. Mas é justamente esse presente que transforma a nossa fragilidade em força. A graça não apenas perdoa, ela também transforma. Ela nos dá novas perspectivas, renova o nosso espírito e nos lembra que, ainda que sejamos imperfeitos, somos profundamente amados. E só isso já é um consolo incrível. Quando Deus diz que seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Ele está nos convidando a depender completamente dele. É um chamado para abrir mão do controle, para deixar de lado o orgulho que nos faz acreditar que podemos dar conta de tudo sozinhos. E aqui está o mais belo. Quando fazemos isso, o poder dele se manifesta de formas que jamais imaginaríamos. As pessoas ao seu redor começam a notar algo diferente, algo que não vem de você, mas de Deus agindo através de você. Você se torna um testemunho vivo da grandeza dele. Muitas vezes, nossas fraquezas se transformam em complexos, em autoexigências que nos paralisam. Queremos ser perfeitos, provar que somos capazes, mas isso só nos leva ao esgotamento. A graça de Deus nos liberta desse peso. Ela nos lembra que não se trata de sermos perfeitos, mas de sermos sinceros, de reconhecermos nossa necessidade da ajuda divina e permitirmos que Ele complete o que nos falta. Porque aos olhos dele já somos valiosos, mesmo com nossas imperfeições. Essa graça não é só para os momentos críticos, ela está disponível para você no cotidiano, nas pequenas lutas diárias. Seja numa tarefa que parece insignificante ou numa decisão difícil, a graça de Deus está ali para te impulsionar. E quando você começa a percebê-la em cada detalhe, algo muda em seu coração. A gratidão substitui a queixa e cada conquista se torna uma oportunidade para dar glória a Deus. Não porque você foi forte, mas porque foi a graça dele que tornou tudo possível. À medida que você depende da graça dele, não apenas encontra alívio nas suas fraquezas, mas seu espírito é fortalecido. Deus usa essas áreas onde mais lutamos para desenvolver nosso caráter, para nos ensinar a amar melhor, a servir com mais compaixão, porque quem foi sustentado pela graça não consegue guardar isso só para si. Torna-se um reflexo do amor de Deus, mostrando aos outros o que ele tem feito.
Então, se hoje você se sente fraco, cansado ou incapaz, lembre-se desta verdade. A graça de Deus é suficiente. Ore com sinceridade. Entregue-lhe suas limitações e permita que o poder dele se manifeste na sua vida. Você não precisa provar sua própria força. O que você precisa é depender dele. Caminhe em liberdade, sabendo que não é sua capacidade que te sustenta, mas a graça de um Deus que nunca te abandona. Número 12. Tiago. 5 peça sabedoria. A Deus. Encontre a chave para decidir bem. Tomar decisões pode ser algo esmagador, não é? Seja uma escolha pequena ou uma decisão que mude completamente o rumo da sua vida, muitas vezes nos perguntamos: e agora? O que eu faço? A boa notícia é: você não precisa decidir sozinho. Tiago 1 nos traz uma promessa poderosa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Isso não é um talvez, é uma garantia. Deus está disposto a te dar a direção que você precisa, e Ele faz isso com generosidade. Todos enfrentamos momentos em que precisamos de clareza. Há decisões que parecem simples, mas que carregam consequências profundas, e outras tão complexas que nos paralisam. A inteligência humana tem limites. O que parece lógico nem sempre é o certo, mas aqui está o segredo. Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Ele tem uma visão completa, não apenas da sua situação atual, mas de como cada escolha se encaixa no plano eterno que Ele tem para a sua vida. Por isso, depender da direção dele não é uma opção. É a melhor decisão que você pode tomar. Quando Tiago diz que Deus dá sabedoria abundantemente, ele está falando sério. Não é que Deus dose sua ajuda ou te dê só um pouco para ver como você se vira. Não, ele se alegra em te guiar. Mas há algo importante. Você precisa pedir com fé. Duvidar é como tentar construir uma casa na areia. A fé é o alicerce que permite que a sabedoria dele se manifeste em sua vida. E não apenas isso, também é essencial pedir com humildade, reconhecendo que mesmo que você ache que tem o controle, a orientação de Deus sempre será superior. A diferença entre a sabedoria humana e a divina é gigantesca. A humana se baseia em experiência, lógica e conhecimento, o que é válido, mas é limitada. A sabedoria divina, por outro lado, tem uma visão completa. Deus vê o passado, o presente e o futuro, e o conselho dele sempre tem um propósito eterno. Além disso, a sabedoria de Deus não é teórica. Ela se reflete em decisões práticas e numa vida que honra o Senhor. Quando você caminha com a sabedoria de Deus, suas decisões não apenas beneficiam sua própria vida, mas também abençoam os que estão ao seu redor. Buscar a vontade de Deus nas suas escolhas não é complicado, mas requer intencionalidade. Comece com a oração. Converse com Deus. Diga exatamente o que você sente e o que precisa. Medite na palavra, porque ali você encontrará princípios que te guiarão. Às vezes, o silêncio na oração também é importante. Nem sempre você precisa falar. Muitas vezes, você só precisa ouvir. E não subestime o poder do conselho de pessoas maduras na fé. Deus pode usar a experiência e as palavras delas para confirmar o que Ele já está mostrando a você. Quando você permite que a sabedoria divina guie sua vida, os frutos são visíveis. Você não só toma melhores decisões, como também experimenta uma paz interior que o mundo não pode dar. Tiago 3 descreve essa sabedoria como pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Esse tipo de sabedoria não transforma apenas as suas decisões, transforma o seu caráter. Você se torna mais humilde, mais sensível, mais consciente de como suas escolhas impactam os outros. Buscar sabedoria não é algo que se faz uma vez só. É um processo contínuo. A vida muda, as circunstâncias evoluem e cada fase traz novos desafios.
Por isso, manter uma comunhão constante com Deus é essencial. Dedique tempo à oração, à leitura da palavra e mantenha um coração ensinável e disposto a aprender. Nunca pense que já sabe o suficiente. Deus sempre tem mais a ensinar. Tiago 1,5 é um convite aberto. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele não vai te julgar nem te reprovar. Pelo contrário, Ele te dará exatamente o que você precisa para tomar decisões sábias e acertadas. Então, o que você está esperando? Identifique aquela área da sua vida onde precisa de direção. Apresente-a com fé e humildade e depois haja com confiança no que Ele te mostrar. Porque com a sabedoria de Deus, você não apenas tomará boas decisões, você caminhará no propósito perfeito que Ele tem para a sua vida. Número 13, Romanos 15, 13. A alegria divina que fortalece, o poder de uma esperança viva. A alegria e a esperança que Deus nos oferece não se comparam com nada neste mundo. Elas não dependem de como as coisas estão indo, nem de se tudo está perfeito ou se os problemas desapareceram. São muito mais profundas. Romanos 15, 13 nos diz que o Deus da esperança deseja nos encher de toda alegria e paz no crer. Isso significa que, mesmo em meio às adversidades, podemos viver com uma alegria genuína e uma esperança viva que nos impulsiona a seguir em frente. A verdadeira alegria não se baseia nas circunstâncias externas. É fácil se sentir feliz quando tudo vai bem, mas a alegria que vem de Deus permanece até nos momentos mais escuros. Essa alegria nasce de um relacionamento íntimo com Ele, de saber que seu amor e suas promessas são inabaláveis. E essa esperança que Ele nos dá não é um otimismo vazio, é uma expectativa positiva, baseada na certeza de que Deus continua agindo, mesmo quando não entendemos. É uma convicção firme de que seu plano é sempre para o nosso bem. Nosso Deus é o Deus da esperança. Seu caráter e sua natureza nos asseguram que sempre podemos confiar nele. Mesmo quando tudo parece sem solução, Ele está agindo nos bastidores. Ele não nos deixa na desesperança, nem na resignação. Suas promessas são lembretes constantes de que o melhor ainda está por vir. Não importa quão complicado seja o presente, o plano dele sempre tem um propósito eterno, e isso nos enche de confiança. A alegria divina tem uma característica especial. Ela não depende da ausência de problemas. Você pode estar passando por uma tempestade, mas se tem a certeza de que Deus está contigo, essa alegria continua ardendo em seu coração. A fé te permite enxergar além das circunstâncias. Quando você escolhe louvar a Deus, mesmo na dificuldade, algo muda dentro de você. A gratidão transforma sua perspectiva e te enche de uma alegria que não pode ser explicada pela lógica humana. Onde há alegria e esperança, também há paz. Uma paz que o mundo não pode oferecer, porque não vem do exterior, mas do descanso em Deus. Quando você confia no plano dele, a ansiedade e o medo perdem a força. Essa paz divina protege sua mente e seu coração, trazendo equilíbrio emocional e força para enfrentar cada dia. É um descanso interior que te lembra que você não está sozinho. O Deus que sustenta o universo também está sustentando você. Mas manter viva essa esperança requer esforço intencional. Não acontece automaticamente. Você precisa alimentá-la diariamente. A palavra de Deus é essencial. Quando você enche sua mente com as verdades das Escrituras, substitui os pensamentos de derrota por promessas de vitória. A oração também é fundamental. Falar com Deus, abrir o coração, renova seu espírito e te conecta com a presença dele. E nunca perca de vista a perspectiva eterna. Esta vida é passageira, mas o que Deus preparou para nós é eterno e glorioso. A alegria e a esperança que vem de Deus não são só para você, são um testemunho poderoso para os que te rodeiam. Quando você permite que essa alegria se reflita na sua vida, você inspira outros.
Um coração cheio de esperança é contagiante. Sua vida se torna um farol para quem está em trevas, mostrando que há um caminho, uma verdade e uma vida em Cristo. Ao compartilhar sua alegria, você está mostrando o amor e a bondade de Deus de forma concreta. Romanos 15 é um convite para viver de forma diferente. Deus não quer que você viva em tristeza ou desespero. Ele quer te encher com uma alegria que fortalece e uma esperança que nunca decepciona. Então, comece hoje. Agradeça pelo que você já tem, foque nas promessas dele e permita que a paz dele governe seu coração. Depois, compartilhe essa alegria com os outros, porque quando você vive com esperança, você se torna uma luz em meio à escuridão. E é nessa luz que muitos encontrarão o caminho até Deus.